Olá, irmãos e amigos. O tema de hoje é O tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. O tempo se abrevia. Se é certo que a primeira carta aos Coríntios foi escrita em 55 d.C., essa expressão está fazendo 1968 anos. Paulo disse em sua época que o tempo se abrevia, ou como na versão fácil de ler, já não temos muito tempo. O que dizer hoje, depois de passado vários séculos? Como disse o poeta Alien, citando Tiago, a vida é como uma neblina, que hoje existe e amanhã não há. A vida aqui é passageira, tudo muda, tudo passa. Todo sonho que realizar na vida, enfim, verá passar. Há um fim nessa estrada, e o fim depende de uma escolha. Afasta teu coração de tudo aquilo que não vai te preencher. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, nesse texto, Paulo está se referindo ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Paulo vislumbrava dias difíceis para a igreja. 15 anos depois, surgiu uma tempestade chamada de destruição de Jerusalém. Sob o comando do general Tito Vespasiano, as legiões romanas invadiram Jerusalém, como previu Jesus, com lágrimas, 40 anos antes. Agora estava acontecendo. A lenha seca estava pronta para ser queimada. É consenso que Paulo pensava na volta de Jesus para breve. É verdade, o tempo se encurta, dias difíceis vão chegando, e como disse Tiago em 5, 8 e 9, a vinda do Senhor está próxima, e o juiz está às portas. A intenção de Paulo nesse texto foi captada pelo comentário Moody, que diz: toda a vida tem de ser vivida à luz desse grande fato, a volta de Jesus. Com a proximidade dos dias maus, Paulo exortou os efésios: estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 15 a 17. Já não temos muito tempo. Por isso era urgente um comportamento diferenciado e altruísta, visando o progresso do Evangelho. Esse era o interesse de Paulo, a ponto de relegar o casamento a segundo plano, para que todos se ocupassem exclusivamente no serviço a Jesus, para completar a missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Se alguém ainda pensa em viver para si, deve se reportar ao que o Espírito diz em 2 Coríntios 5,15 e repensar seu modo de vida. Assim está escrito: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É hora de remir o tempo, porque os dias são maus. É hora de aproveitar ao máximo as oportunidades e se dedicar à maneira de Jesus e de Paulo e fazer a vontade do Pai. É hora de prosseguir para o alvo, renunciando prazeres e deleites temporários, para acelerar a proclamação do Evangelho a todos os povos. Para Paulo, diante do tempo que se abreviava, os crentes tinham que se opor com maior firmeza aos apelos da carne, dos prazeres terrenos e aos tesouros que a traça e a ferrugem corroem. A vida do discípulo deveria ser diferente daquela que, a seguir, será criticada por Paulo e condenada por Deus, quando ele faz referência ao povo de Israel. Está em 1 Coríntios 10, 7, e diz assim: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir.
Se o tempo se abrevia, caro amigo e irmão, em que devemos pensar? Como devemos gastar os recursos que Deus nos deu? Como empregar o precioso tempo que ainda temos? Acertadamente afirmou Derek Kidner que até o grande Salomão ainda retornaria com as mãos vazias na busca da autossatisfação. Acertou também o poeta Alien quando disse: afasta teu coração de tudo aquilo que não vai te preencher. É como no comentário Moody: toda a existência humana, quando vivida longe de Deus, é frustrante e insatisfatória. Todos os prazeres e coisas materiais da vida, quando buscadas por causa delas mesmas, nada produzem a não ser a infelicidade e um senso de futilidade. Diante do caos que se avizinhava e com a iminente volta de Jesus, Paulo disse: assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dela nada usassem, porque a forma deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 29 a 31. O foco dos discípulos de Jesus, segundo Paulo, deveria ser primeiramente, essencialmente e fundamentalmente nos interesses do reino de Deus. Aqui Paulo pensava naquilo que muitas vezes cantamos, mas custamos a praticar: de si mesmo se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Paulo não queria ninguém dividido nos seus propósitos, e a palavra de ordem era: se ocupem das coisas do Senhor. O tempo se abrevia, então vivam para agradar o Senhor. O tempo se abrevia, então invistam, sonhem e labutem naquilo que agrade ao Senhor. O sábio Salomão pergunta: que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, se este não olhar para cima, para Deus com seu propósito de salvação? Responderá no fim: que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão. Eclesiastes 1:2. Se o tempo se encurta, quais os alvos que são prioritários hoje? Como disse F. Davidson, tanto quanto seja possível, não devemos viver pressionados pelas preocupações deste mundo, hipotecas, investimentos ou dívidas que nos impedem de cumprir com a obra de Deus. Amigo, se é certo que já não temos muito tempo, devemos lembrar do terrível fim da semente lançada entre os espinhos. A Bíblia diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Observando essa semente que se perdeu, compreendemos que Jesus e Salomão estão de acordo. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Mas somos a boa terra. Conservaremos a palavra e daremos fruto com perseverança. O poeta acertou. Temos um chamado e jamais vamos nos calar. Terminaremos a missão a nós confiada. Visto que o tempo se abrevia, devemos dar atenção a W. de Boer, que disse: não temos tempo para questões secundárias, mas precisamos estar concentrados para o que esse tempo demanda. Devemos ouvir e atender ao apelo final do apóstolo Pedro, falando sobre a volta de Jesus. Assim ele diz: que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11 e 12. De fato,
Se não vivermos para Deus e não nos adequarmos aos seus propósitos, tudo debaixo do sol terá sido uma grande ilusão, como disse o sábio. Mas quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão. Tudo foi como perseguir o vento. Não há nenhum proveito em tudo que se faz debaixo do sol. O tempo se abrevia. Mãos à obra. Que Deus nos ajude. Amém.